salvação é pela graça. Então, o que você está fazendo na extinta lei de Moisés? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Saia dessa queda de braço com Deus. Viva a graça de Jesus. A vida passa. Tudo passa. Um dia eu irei passar. Você também. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus nunca, jamais irá passar. Graça e paz, meus amados irmãos, pessoas de Deus que amam, confiam e honram a Jesus. Que a palavra de Deus nos diz assim, no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol e a luz e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa e se encurvarem os homens fortes e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as filhas da música se abaterem, como também quando temer o que é alto, e quando houver espanto no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça, antes que se rompa o cordão de prata, e se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Louvado seja o Senhor Jesus, a quem nós amamos e honramos todos os dias das nossas vidas. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te traga a segurança da salvação, no nome de Jesus. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, vaidades de vaidades, disse o sábio Salomão. Futebol, praia, cerveja, roda de amigos, bebida forte, roupas de grife, carros importados, dinheiro, muito dinheiro. O mundo vive
hoje, como se não houvesse o amanhã. E tudo isso é vaidade, porque tudo passa. Uma pessoa sem Deus é facilmente manipulada e conduzida pela mídia para fazer justamente o que os que detêm o poder desejam que se faça. Tudo isso é interessante. São valores almejados por muitos, mas são pouco, muito pouco, diante de uma real expectativa de vida, quando considerados em um contexto amplo, que transcende a vida terrestre, por quem consegue ver além. Mas as pessoas se agarram tanto aos valores carnais que os transformam em ídolos. Ídolos que os cegam com relação ao que realmente deveria ser de importância para as pessoas. Porque tudo o que é deste mundo passa. Passarão os céus e a terra. Somente a palavra de Deus não irá passar. Quem consegue ter o dom, a virtude de ver mais longe, mais adiante, descobre quão fúteis são os valores carnais, os valores pertinentes a esta vida, e se desapega imediatamente deste mundo corrompido pelo mal e compreende que viver não é um direito, é um dever de todo ser humano, porque por alguma razão o Senhor nos criou e nos deu essa vida. Mas Ele nos dá também orientação e sabedoria para vivermos bem e de forma produtiva cumprirmos com as missões que Ele nos delegou neste mundo. Não é difícil compreendermos que Deus nos deu esta vida com algum propósito. E se Ele nos deu uma missão para cumprir, é porque certamente aí está o propósito. E Ele fez isso porque confiou em nós. E cabe a nós não o decepcionarmos, para também não sermos desapontados no final. Estamos entrando em um tema que é rejeitado pela grande maioria das pessoas. Mas nós não podemos nos furtar de falar o que está na Bíblia, já que para isso estamos. A palavra de Deus fala de vida, de morte, de vida eterna e de morte eterna. E nos ensina como termos uma vida em paz e conseguirmos estendê-la pela eternidade. E isso precisa ser do conhecimento de todos. Aos irmãos que passaram pela perda recente de algum familiar ou amigo próximo, ou aos que ainda não se recuperaram de alguma perda em algum outro momento, nós rogamos a Deus que os console, que os conforte e fortaleça,
para que possam superar essa fase difícil. E que Jesus envie um anjo com o bálsamo dos céus para curar e cicatrizar essa ferida que sempre abate a qualquer pessoa. Todos já passamos por isso, mas precisamos vencer esse trauma, porque a morte é uma ocorrência natural e inevitável. Mais cedo ou mais tarde, ela chegará para todos. O Senhor nos deixou dito que nós viemos do pó e que ao pó voltaremos. O importante, então, meus irmãos, é aprendermos a conviver com ela, nos preparando para que não sejamos apanhados, desprevenidos ou despreparados. O ser humano não foi feito para a morte, razão pela qual temos tanta dificuldade em lidar com ela. Deus criou o homem para viver no paraíso, junto a Ele, e desfrutar da vida eterna. Assim, a compreensão de tudo o que existe no entorno deste acontecimento indesejado é fundamental para termos paz de espírito e para aprendermos que a morte pode ser evitada. Se não a morte carnal, pelo menos a segunda morte. Sim, porque existe ainda uma segunda morte, que é espiritual. Você que está murmurando, porque estamos falando desse assunto, e está pensando em interromper a mensagem, não faça isso. Você é a pessoa que mais necessita ouvir e aprender o que iremos apresentar. É importante aprendermos a conviver com as coisas que não podemos mudar. Deus não criou o pecado nem a morte, mas a morte entrou no mundo pela desobediência, junto com o pecado, porque o preço do pecado é a morte. Mas Jesus nos oferece, por um dom gratuito, a vida eterna a todos os que nele crerem de coração, confessando o seu nome e confessando que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Esse é o caminho para a vida eterna, e os que assim fizerem jamais serão confundidos. Gênesis 2:16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Romanos 6:22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 10:8. Mas que diz?
A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Porque não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Apocalipse 2:11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Muitas pessoas se perguntam: e depois do fim, o que acontece? Mesmo tentando evitar esse assunto, ninguém tem dúvidas de que a morte existe e que ninguém conseguirá escapar dela. Quase ninguém. Mas existe muita especulação entre as pessoas que não conhecem a palavra de Deus sobre o que ocorre após a morte. Os ateus e os adeptos da teoria da evolução acreditam que o mundo foi gerado a partir de uma grande explosão, Big Bang, e que a vida se iniciou com um micróbio, uma bactéria, e que o homem é uma evolução do macaco, e que a morte é o fim de tudo. Ora, quem pensa assim e anda pregando essa teoria está falando uma verdade para si mesmo. As palavras têm poder. Quem não se aproximar de Jesus para conhecê-lo, amá-lo e honrá-lo com uma vida de fé e fidelidade, vai mesmo terminar com a morte. Mas vejam bem, o mundo em que Deus me colocou foi criado por Ele, como Ele próprio descreve na sua palavra. Os meus antepassados não são micróbios. Eu não nasci de um macaco e a minha vida não termina com a morte. Eu creio na palavra e nas promessas de Deus. Os seguidores do Espiritismo defendem que a pessoa morre e reencarna várias vezes para pagar pelos pecados e evoluir, porque não conhecem a palavra de Deus. E sustentam que as almas dos mortos andam perambulando por aí, puxando os pés das pessoas e pregando peças, assustando aos mais medrosos, enquanto aguardam na fila para reencarnar em um feto ou em um bebê recém-nascido, ou até mesmo em um animal. Imagine uma pessoa morrer e voltar como um cachorro, como um rato ou como uma barata.
Isso revela um total desconhecimento do Deus Criador, que é bom, que nos ama e que diz que o homem morre apenas uma única vez, indo então para o julgamento. Deus nega na sua palavra a teoria da reencarnação, declarando que não existe segunda chamada nem repeteco. O ser humano tem apenas uma única oportunidade de acertar o seu caminho com Deus e receber a salvação. Os católicos dizem que a pessoa morre e vai para um purgatório para expurgar os seus pecados, o que é desmentido pelo trecho de Hebreus que apresentaremos a seguir e que, como já comentamos, revela que o ser humano morre apenas uma vez. Portanto, existe apenas uma morte carnal. A Bíblia não fala de purgatório. Pelo contrário, desmente a sua existência também no livro de Lucas, em que um dos malfeitores crucificados junto com Jesus o reconheceu como sendo Deus, se arrependeu da sua vida errada, confessou o seu pecado e pediu ao Senhor por misericórdia no céu, nos últimos minutos de vida. E como resposta, recebeu de Jesus a promessa de que naquele mesmo dia ele estaria com ele no paraíso. Observem que o reconhecimento de Jesus como Deus e o arrependimento são essenciais e suficientes para alcançarmos o perdão de Deus. As nossas transgressões são apagadas pela fé na obra de Jesus e não por algum ato sacrificial realizado pelo ser humano. Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Lucas 23, 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Louvado seja o Senhor Jesus. No trecho inicial que apresentamos do livro de Eclesiastes, capítulo 2,
encontramos uma recomendação de Salomão, o homem que recebeu sabedoria de Deus, porque reconheceu o valor de Deus e se tornou o homem mais sábio e mais rico que já existiu em todos os tempos, para que desde a juventude nos preparemos para o tempo da velhice e para a hora da morte. Nos versículos 1 a 5, Salomão recomenda nos lembrarmos sempre do nosso Criador, desde a nossa mocidade. Salomão destaca que após a velhice, o homem vai para a casa eterna e deixa os pranteadores chorando pela sua partida. Lembrar-se sempre de Jesus e manter a fidelidade a Ele é um ato de sabedoria que todos nós, filhos de Deus, devemos praticar. Jesus tem que ser o nosso Deus em todos os tempos, não apenas nos maus momentos. Eclesiastes 12, 1. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol e a luz e a lua e as estrelas e tornem a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa e se encurvarem os homens fortes e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as filhas da música se abaterem, como também quando temerem o que é alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. No versículo 6, Salomão expõe por que devemos nos apressar em nos voltarmos para Jesus. Ninguém sabe quando irá se romper o cordão de prata, ou se quebrar o copo de ouro, ou se despedaçar o cântaro junto à fonte, ou se quebrar a roda junto ao poço. Meus amados, o que Salomão está dizendo é que devemos confessar a Jesus e viver para Jesus enquanto temos vida. Porque ninguém sabe quando essa vida se termina. Eclesiastes 12, 6. Antes que se rompa o cordão de prata e se quebre o copo de ouro e se despedace o cântaro junto à fonte e se quebre a roda junto ao poço. No versículo 7, que encerra o nosso trecho inicial, Salomão reafirma a sua recomendação, lembrando de nos convertermos a Jesus antes que o pó volte à terra
e o espírito volte a Deus. Salomão está deixando claro, meus irmãos, que a carne voltará para a terra, de onde foi tomada. E o espírito voltará para o Deus, que é espírito e que nos deu o espírito. Salomão está nos lembrando da promessa feita por Deus a Adão depois do pecado, como aparece no livro de Gênesis, no trecho que iremos apresentar na sequência. Mas vejam a extensão do amor de Deus para com os que serão salvos. Na sua carta aos Coríntios, Paulo faz uma analogia entre Adão, o primeiro homem carnal, e Jesus, o primeiro homem espiritual. E explica como os filhos de Deus entrarão no céu. É sabido que a carne é corrompível e não pode entrar no céu. Deus irá transformar, meus irmãos, num relance, os nossos corpos carnais em corpos espirituais. Deus irá fazer isso para que possamos entrar no céu e viver ao lado dele. E quando isso ocorrer, vejam bem, assim como Jesus, nós teremos vencido a morte. Eclesiastes 12, 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus deu. Gênesis 3, 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. 1 Coríntios 15, 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal
se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Glórias ao Senhor Jesus. Mas o que vem após o fim? Salomão faz uma afirmação curiosa no livro de Eclesiastes, que não deve ser tomada por ninguém como uma apologia a qualquer tipo de morte voluntária. O Deus que nos deu vida é o único que pode tirá-la. E uma eventual desistência da vida implica também numa consequente desistência dos planos de Deus e no fracasso com relação à missão que recebemos dele. Deus nos pôs neste mundo para sermos vencedores e não perdedores. Mas vejamos o que diz Salomão. O dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Essa afirmação pode parecer, a princípio, intrigante, mas ela é justificada pelo que Deus nos fala através do profeta Isaías, no trecho que apresentaremos na sequência. E Salomão diz ainda que é melhor comparecer a um luto do que a um banquete, porque o luto mostra a realidade de toda a carne. E Deus afirma que depois do fim, meus irmãos, há paz e descanso para os que andarem na retidão. Eclesiastes 7, 1. Melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela está o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Isaías 57, 1. Perece o justo, e não há quem considere isso em seu coração. E os homens compassivos são recolhidos, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Entrará em paz, descansarão nas suas camas os que houverem andado na sua retidão. Louvado seja o Senhor. Isso é promessa de Deus, meus amados, para quem andar segundo os caminhos dele. Existe uma segunda morte, que é a morte espiritual, a qual todos estávamos condenados devido ao pecado.
Mas Deus não deseja a morte eterna para os seus filhos fiéis. Ele nos amou a ponto de enviar Jesus, o seu próprio Filho, para nos devolver a vida eterna que nós havíamos perdido pela transgressão de Adão e Eva no paraíso. Jesus veio a nós pessoalmente, como um de nós, e ele cumpriu com a sua missão de morrer no nosso lugar. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele venceu a morte. E como nós já apresentamos, nós que cremos em Jesus, venceremos também a morte. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. 1 Coríntios 15, 55. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias ao nome de Jesus. A nossa vida eterna é obtida pelo amor e graça do Senhor através da forma como vivemos nesta vida presente. Existem promessas de Jesus para conseguirmos a vida eterna, mas é preciso que creiamos nele e nas suas palavras. Jesus diz que ele é a ressurreição e a vida, e que quem nele crer, mesmo havendo morrido, viverá, nunca morrerá. É evidente que Jesus está falando da segunda morte. Na sua carta aos Romanos, o apóstolo Paulo nos explica que pelo pecado de um único homem, Adão, a morte veio para todos. Mas que pelo dom gratuito de Deus, nós somos justificados com a abundância da graça e o dom da justiça, para reinarmos pela morte também de um único, Jesus Cristo, homem e Deus. João 11, 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu isto?
João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Romanos 5, 16. E não foi assim o dom como a ofensa por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Glórias ao Senhor Jesus. Quem tem Jesus não precisa de nada, meus irmãos. Mas existe também um alerta do Senhor para os que não herdarão a vida eterna. Preste muita atenção a todas as categorias que o Senhor nos apresenta, para depois não dizer que não foi alertado. Ainda há tempo, mas muito pouco tempo, para a mudança dos que se dispuserem a abandonar as práticas pecaminosas condenadas pelo Senhor. 1 Coríntios 6, 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Apocalipse 21, 8. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Gálatas 5, 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O alerta está dado, meus irmãos. Cabe a cada um saber o que precisa modificar. Mas nós, filhos de Deus, somos salvos pela graça de Jesus. E dentre os crentes, muitos não experimentarão a morte física, como aconteceu com Enoque e Elias. Os que estiverem vivos na volta de Jesus serão arrebatados
em vida para encontrar com Jesus nas nuvens e voltar com Ele para o céu e viver para sempre junto a Ele. Meus amados, esse é o maior prêmio que alguém pode receber nesta vida. 1 de Tessalonicenses 4:16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Sim, é próprio do Senhor. Um amor como esse não pode passar em branco. E para você que ainda está muito apegado aos valores desta vida, veja o que Deus nos diz através do profeta Isaías e a explicação final de por que a morte, quando vinda de Deus, não é algo ruim para os filhos de Deus. Deus não tem nada mal, nada ruim para os seus filhos fiéis. Vejam bem, nunca mais haverá choro, nem dor, nem sofrimento. E nós nem mesmo nos lembraremos desta vida atual. Isaías 65:17. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém uma alegria, e para o seu povo gozo. E exultarei em Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Louvado seja o Senhor. E agora, com base em todas as informações bíblicas que apresentamos, estamos aptos a responder a pergunta que dá título a esta nossa mensagem de hoje. Bem, após a morte, todos seremos conduzidos imediatamente para o julgamento. E os que tiverem praticado boas obras, que tiverem amado a Deus e aos irmãos, obedecido aos mandamentos e cumprido com a missão a que foram atribuídos pelo Senhor, serão salvos e receberão a vida eterna. No entanto, os descrentes, rebeldes e infiéis não entrarão no céu e não terão nova oportunidade. Eles receberão o dano da segunda morte, que é a morte espiritual, e serão conduzidos ao lago de fogo e enxofre, onde serão atormentados para todo o sempre.
de Deus são muito claras e objetivas. São simples, mas são muito sérias. As pessoas não dão importância para Deus e para as suas leis e mandamentos, porque não creem em Deus. Mas o procedimento final é o mesmo, tanto para os que creem quanto para os que não creem. Todos seremos julgados. Todos estaremos diante do tribunal de Cristo para recebermos a sentença pelas coisas que praticamos nesta vida. Isso é maravilhoso. Mas atentem para o detalhe. Quando Jesus diz: quem ouve a minha palavra, ele não está se referindo àqueles que ouvem a pregação, mas estão com a mente no mundo, na praia, no futebol, na novela ou no namoro. Não são aqueles em que a palavra de Deus entra por um ouvido e sai pelo outro. Ouvir a palavra de Jesus significa dar ouvidos a Jesus, ou seja, obedecer a Ele. Os que obedecem a Ele, meus irmãos, também serão julgados, mas não para condenação ou absolvição, porque já foram aprovados, eles já são salvos e serão julgados para o recebimento ou não de galardões pelas boas obras que houverem praticado ou não. Deus é bom e é justo e já nos deixou muito claro o que devemos fazer para vivermos para sempre. E os que são dele, escolhidos e predestinados por ele, não terão dificuldade alguma em obedecer a ele e manter total fidelidade a ele. E quanto aos outros, se decidirem se manter em fidelidade aos seus mandamentos, poderão ser alvo da misericórdia de Deus, que é algo incerto, meus irmãos, poderá vir ou não. Mas as regras estão postas e nos convém sempre obedecer ao Senhor, mantendo firme a nossa fé de que estaremos com Ele para todo sempre. Mas quem não tem segurança da salvação é porque ainda não é salvo. Precisa conhecer a graça de Jesus. Para nós, filhos da graça, a morte pode vir. Mas assim como Jesus, nós venceremos a morte e ressuscitaremos em glória. Bendito seja o Senhor. E aqui fica o nosso convite a vocês, irmãos, pessoas de Deus, para que venham fazer parte do grupo dos salvos pela graça de Jesus. Quem estiver nos assistindo
pelo YouTube, já tem o botão inscrever-se aqui embaixo para se filiar ao nosso canal. Mas quem estiver nos assistindo de outra plataforma, basta tocar na imagem circular na graça de Jesus que irá aparecer ao final. Se inscreva, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens e tenha total acesso ao acervo do nosso canal, que já conta com mais de 400 mensagens em vídeo publicadas. Cresça conosco no conhecimento da Palavra de Deus. E certamente você também vai se interessar por algumas das mensagens que iremos sugerir ao final. Toque na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim, fique conosco, viva as verdades de Deus. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vivendo intensamente este século, segundo as leis de Deus, para construir o próximo século.